Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Vai depender muito da hora que você for nos assistir. Estamos gravando mais um podcast. Eu posso dizer gravando porque nós temos agora a nossa vibezinha ao vivo, né? É, isso aí. Estamos agora ao vivo e eu não estou mais nem dizendo, passamos de 40 episódios, eu não estou mais decorando, não tem mais como dizer, porque tem os ao vivo também, né, Bruno? Quando tem os ao vivo a gente se perde. Mas eu queria passar logo para a nossa amiga Gabi, para ela passar as nossas redes sociais, que é importante, viu? Importante as redes sociais. Pessoal, se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, aqui embaixo tem uma caixinha escrito se inscrever. Você clica ali, já vai estar escrito. Do lado tem um sininho de notificação. Você clica ali, você vai receber nossas notificações toda vez que um vídeo entrar no ar. Toda terça e sexta, às 7 horas, tem episódio novo. E no meio disso daí, alguns ao vivo estão acontecendo. E que para vocês ficar por dentro dos nossos ao vivos, acompanhe nossas redes sociais. Instagram, principalmente TikTok, Instagram, né? VitóriaCast PE. Isso, principalmente. Sigam lá, porque lá a gente posta tudo. Postamos tudo lá. E ajude a gente, porque eu acho assim, o Instagram é legal. O Instagram a gente entrega muito conteúdo. O YouTube já nem tanto, mas YouTube é a gente bem tá devagarzinho. travadinho. Mas é como já me disseram uma vez, às vezes você tem muita gente inscrita e não tem muita Visualizações. A O bom da gente é que a gente tem muitas visualizações. visualizações. Chegamos já em 30 mil. Estamos Já perto. Passamos 30 mil visualizações. Para o YouTube eu acho um grande sucesso. Um canal pequeno, né? Você vê um Reels nosso no Instagram, passa de 15 mil. Qualquer Reelzinho passa de 15 mil, né? Tem vários. Mas ajude a gente. Venha, se inscreva no nosso canal aí. Se inscreva para a gente poder monetizar. É lento, mas vai dar certo. E hoje a gente recebe um convidado especial. A gente não recebeu um convidado ainda, né, Gabi? Você escolhe mesmo a dedo, porque essa parte é com você e você tem escolhido a dedo mesmo os nossos convidados. Tivemos agora... Passa por uma seleção. Fazer uma inveja para quem está vendo daí, ó. A gente ganhou um presente agora de Messiana do Carmo, ó. Estamos recheados. Recheados. Final de semana vai ser excelente. Você não vai me tolher, entendeu? Você não vai conseguir fazer isso porque eu vou comer. Isso aqui vai durar uns 5 meses. Uns 5 você meses acha que você vai começar o final de semana vai agora? durar 5 horas isso aqui. Não 5 meses. Mas aí nós trazemos aqui hoje uma pessoa que eu admiro muito, é um vitoriense, inteligente, empreendedor, inquieto, professor também, universitário como eu, colega de trabalho, e de uma visão também estupenda. Ele me falou umas coisas em off que ele vai falar agora pra gente, que eu não tinha acompanhado ainda essa dinâmica dele, mas eu estou falando de Romero de Deus. Romero de Deus, que é o diretor-presidente da Ponto Comunicação, é mais conhecido por essa empreitada, mas que traz uma novidade para a gente hoje também. Romero, e aí, como é que estão as coisas? Isso, muito bem, né? E primeiro agradeço o convite, né? E ter passado por essa peneira, né? A Gabi ela é sistemática com isso, ela olha muito. Isso é um sinal de qualidade. Né? E dá para ver aqui a qualidade na estrutura, né? Em toda a tecnologia que vocês estão trabalhando aqui. Eu sempre falo assim, Vitória é uma cidade que merece toda essa qualidade, tá? Então parabéns para vocês também, tá? Por esse projeto aqui na nossa cidade para difundir, né? Os empreendedores, o conhecimento, né? Tanta coisa que se produz nessa cidade, né? Olha aqui, nessa nossa mesa aqui, o chocolate, né, da marca Carmo, que hoje é um patrimônio da nossa cidade. As pessoas vêm de longe, né? De longe. Saborear isso aqui. Então, muito obrigado e que a gente possa também saborear esse encontro. Eu não vou dar nadinha a você não. Se você está pensando que eu vou dar, não vou dar. Eu vou falar com o Messiana. Não. Só se o Messiana der a ele, que eu não dou não. Meu eu não dou não. É uma disputa mesmo, porque é muito saboroso. É muito saboroso mesmo. E agradecer a você por ter vindo aqui e a gente vai bater esse papo, vai aprender muito. E só uma coisa, Romero, eu moro em Vitória desde sempre,
mas não conheci tanta cidade como eu conheço de 6 meses para cá. Menos. 5 meses, né? 4 meses por aí. 5 a 4 5 a 4 Interessante, meses. Eu estou interessante. conhecendo assim a cidade por dentro, as pessoas, os seus empreendimentos, seus sonhos. Isso é muito legal. É verdade. Conhecendo por trás do nome, né? Por da trás do pessoa. nome, o que é que tem atrás daquele nome, entendeu? Então e outra coisa, a nossa pegada não é fazer um podcast só assim para brincar, para entreter, mas principalmente para informar, para conhecimento. As pessoas têm, a gente às vezes brinca, né, traz algum outro assim que a gente brinca, se Descontraído, descontrai, né? mas a gente tem essa pegada. Nosso diferencial é esse, né, Gabi? É, isso aí. Isso é culpa sua também, né? A gente desenhou esse modelo, está funcionando bem. Ela disse, eu precisei vir de São Paulo para fazer você entender as coisas. Eu digo, mas Olha, cada um com o seu plano, né? Seu Quando plano, se juntam assim, ó, É. pode ser que vire um grande plano, né? um grande plano. E aí, Romero, me fale primeiro da Ponto Comunicação, Isso, que é a isso, sua empresa. Isso. Primeira, eu conheci você lá na Ponto. E como é que estão as coisas hoje? E outra pergunta já, vou agregar outra pergunta já. Pandemia, como é que foi para você? Porque você é um termômetro econômico. Você trabalha muito com as empresas e você tem esse termômetro. Isso mesmo. Então, umas duas perguntas assim. No dia 7 de setembro agora, a Ponto ela completou 21 anos. Já? Já. É o tempo do jornal. Eu tenho um jornal, 21 tá vendo? anos também. Isso. E foi no dia da independência, eu estava na minha casa, né? Eu tinha montado um escritório lá e minha mãe disse assim: Romero, você não pode mais ficar aqui dentro de casa, porque eu não aguento de tantas pessoas. Te aqui. botou pra fora. Me botou pra fora. Aí eu disse: mãe, a senhora tá fazendo isso? Ela disse: não estou botando você pra fora de casa, mas o seu negócio não tem mais condições de ficar aqui dentro. E aquilo ali, eu disse assim: então tá, mãe, não se preocupe, no dia 7 de setembro eu vou fazer essa mudança. E aí onde tudo começou, lá no Empresarial, Margarida Versosa. Isso. Né? Foi? Foi. É isso mesmo, olha aí, tá vendo as histórias aí? Nos cruzamos lá. Isso. Ele foi de lá, foi. E lá começou a Ponto e o primeiro cliente, né, da Ponto foi a Facol. Né? Então a Facol estava fazendo o lançamento ainda do seu vestibular, e aí a gente fez a marca da Facol, fez o vestibular da Facol, e aí começamos nossa jornada, né? E aí são mais de 21 anos agora, né, de trabalho. Veja que coincidência. Eu estive lá também, se bem que eu cheguei logo no início. O Washington estava ainda reformando o prédio, eu peguei logo a primeira sala, de cima, e nós temos o mesmo tempo. Né? Trabalhamos lá um bom tempo, um bom prédio, né? Um bom local de trabalho, excelente a estrutura lá. A estrutura excelente. Muito boa. Eu, como queria ficar mais acomodado, aí eu digo, eu vou para casa. Peguei um outro período, pegamos agora a pandemia, que eu queria que você falasse dela. Sim, como é que foi eu vou falar. Eu falo que é o seguinte, a minha vida eu agradeço porque eu tive muitos desafios. Né? Quando eu fui lá no prédio do Washington, e eu disse assim: Washington, eu quero colocar meu negócio aqui. E aí eu perguntei o preço na época, e eu era estudante. Né? E eu disse assim: eu quero colocar a minha empresa aqui. Só que a gente vai fazer, eu tenho uma proposta para fazer. Disse assim: você precisa de marca, precisa de site, precisa de material impresso. Então vamos fazer o seguinte: eu vou trabalhar para suas empresas. Isso. E durante 2 anos foi uma permuta. Tá? E aí ele aprovou o projeto, disse assim: não, então tá, vamos aqui. E aí ele incentivou muito, né, nesse início. Então a gente prestou serviço ao Empresarial Margarida Versosa, a Dr. Washington, né, e a gente já trabalhava para a Facol, e aí começou as estratégias, né, e a superação do desafio. Quando chegou na pandemia, também a mesma situação, né, quando a gente recebeu aquela notícia, né, todo mundo ficou em choque, né, a gente não sabia o que ia acontecer, todo mundo foi para casa, a gente fez uma reunião online, não tinha plataforma, ninguém conhecia, já existia, né? Mas a gente fez do celular mesmo, e aí a gente começou a atender a Veneza, né, um segmento que não parou, né, de material construção. Então a gente trabalhou muito, mas muito para a Veneza. Na época também a gente atendia a Detel, internet. Então, material de construção, internet, né? Então tudo isso, né, fez com que a gente pudesse trabalhar muito. Então na pandemia a gente trabalhou muito, a gente precisou se reinventar e a gente passou, né? Ainda bem, estamos aqui contando essa história. Eu digo sempre, quem passou pela pandemia passou por uma grande prova de fogo, Gabi.
uma prova de fogo. Tem que se reinventar, reestruturar. E você teve, no caso, nesses 2 clientes seus que não pararam. Não pararam. E principalmente a internet deve ter aumentado Sim, aumentou muito. E a gente precisou fazer várias campanhas. Né? Então foi um momento assim de muito trabalho. Né? Então depois que estabilizou assim, emocionalmente, né? O choque, né? Aí a gente continuou e a gente ficou mais próximo da equipe, olha só. Mesmo distante, mas para acolher. Né? Porque estava todo mundo em pânico, né? Eu fico só fazendo... Você tem um trabalho muito, assim, particular em relação à produção, design, gráfico. A tua equipe trabalhava como online? Trabalhava online. Online, né? Online. Então, assim, eu lá de casa fazia reuniões, né? Que a gente chama de reuniões de briefing, passava as informações, eles iam pesquisar, encaminhavam as imagens. E perfeito. Aí a gente ia trocando ideias, né? E eles iam produzindo, a gente ia mandando para o cliente. Então, tudo online, tudo perfeito. online. Eu fiquei pensando como é que você deve ter feito isso. É porque uma aula hoje você dá online com facilidade, o pessoal já viu que é possível fazer, mas no seu caso que precisa criar, você é um dos cabeças lá da Ponto, e eu senti a necessidade do contato, do contato direto. Está mais próximo, né? Isso, eu fiquei pensando nisso. Essas empresas aqui em Vitória que você atendia, alguma não superou esse período? Boa pergunta. A gente também atendia um supermercado lá de Surubim, né? E também supermercado, né? Ficou. E aí que vem a outra empresa, assim, ó, que eu faço parte também. Nesse momento eu atendi 12 empresas. 12 empresas. Estava dando justamente o acompanhamento a 12 empresários no momento de pandemia. Alguns fecharam por algum momento, mas impressionante, assim, ó, todos conseguiram. Teve uma rede de calçados lá de Gravatá. E na época eles estavam precisando, né, de recursos, porque a loja fechada. E aí a gente trabalhando estratégia de inovação. O que é que pode ser feito? A gente pensa só em tecnologia, coisa ultra moderna, nada. A ideia foi, coloca uma mesa na frente da loja e liga para os clientes que estão em débito e leva o carnê lá na frente e recebe um por um. Foi isso que sustentou essa empresa. Olha que coisa. Olha que solução. Mas aí já foge um pouco da tua expertise inicial, que era a criação e marketing, né? Boa. Isso mesmo. Já fugiu. Você já está falando de um outro empreendimento aí. Isso, de um outro empreendimento que é o que eu comecei a perceber. Né? Muitas empresas tinham a marca, tinham um bom produto, só que algumas vezes não tinha tanta estratégia. Não sei se vocês já escutaram, a pessoa fala assim, eu não sei o que acontece, o meu produto é bom, mas eu não consigo prosperar. Muito, gente, eu vi isso muito. Então eu comecei a escutar isso, né? E assim, eu como amigo do cliente, o que é que eu posso fazer? Né? O que é que eu posso fazer? Aí aconteceu comigo. Teve um momento da minha vida que eu perdi um grande cliente. E aí eu senti na pele o que era isso. E aí por isso que quando a gente cai e entende que a gente pode se levantar melhor, aí eu fui pesquisar empresas que geram resultados. E aí eu lá na internet encontrei uma empresa de liderança e geração de resultado. E aí eu me cadastrei. No Facebook, na época o Instagram não era nem tão assim. Então faz tempo, né? Foi 2017. E aí eu recebi um telefonema de um trainer, que a gente chama, o trainer da empresa. 45 minutos conversando comigo, eu disse, tá, é isso que eu estou precisando. Né? Ter atitude, ter metas e estratégias inovadoras para alcançar resultados diferentes. Uma frase de Albert Einstein, né? Então, se a gente quer resultado diferente, a gente tem que fazer diferente. Aí é isso. Atitudes iguais, resultados iguais. Não tem. E aí esse trainer dessa empresa disse, Homero, eu vou na tua cidade, vou na tua agência, chama aí 6 empresários pra gente poder conversar. E aí eu disse, uma empresa americana, o trainer vai vir aqui, então vamos conhecer esse projeto. Aí eu chamei outros empresários, na mesa como essa aqui. E aí tinham 6 empresários e no final da reunião ninguém quis. Eita, que decepção, né, Romero? Eu disse,
Eu olhei assim. Aí ele me falou, ó, Barack Obama participou desse projeto, Warren Buffett, Tite, da Tecnoseleção brasileira, até Michel Teló, quando foi fazer a sua carreira solo, também participou desse projeto. Ele começou a falar, Mary Kay lançou a sua marca nesse projeto. Aí eu olhei para o trainer e falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Se todos esses empresários aceitaram esse projeto, quem sou eu? Eu vou aceitar. Aí os outros empresários falaram, você é doido, Romero? Eu disse, ó, eu não quero seguir da mesma forma não. E aí eu fui. Na época eram 2 dias, tinha um processo de 2 dias. Foi sexta e sábado. Quando deu na terça-feira, eu tirei todo o meu investimento. Todo o meu investimento. Eu digo o seguinte, na época eu vendi R$25 mil em uma reunião. Aí eu liguei para o trainer, eu disse, ó, qual o próximo programa que vai ter? Porque esse aí eu já recebi o dinheiro de volta. E aí começou essa história nessa outra empresa. Aí eu fui para Recife, passei um bom tempo lá fazendo o programa e trouxe para Vitória. Então é uma empresa de estratégias inovadoras que geram resultado. Então foi essa metodologia que foi aplicada no momento da pandemia e tem uma loja de telefonia que cresceu 175%. Você fala de internet ou telefonia? De telefone, da TIM. Da TIM. Da TIM. Certo, Na ok. época de pandemia, quando começou a ter algumas situações que podia abrir e vender. Restrições. Ou seja, é isso que a gente faz. Mas aí eu queria, assim, eu fiquei meio curioso, assim, sabe? Eu queria que você detalhasse mais. Uhum. Por exemplo, eu sou um empresário e quero aderir a esse novo projeto, minha empresa precisa. Como é essa abordagem que você faz? Eu queria... Boa. Ó, a pergunta bem estratégica que vai até me ajudar a esclarecer, né? O primeiro momento é ir até a empresa da pessoa e conversar. Conversar com o empresário para entender como que ele está. Né? A situação real. E aí a gente vai olhar para os indicadores, como é que tá as tuas vendas. Uma auditagem prévia da coisa, né? Isso. Então, Auditar. e aí eu vou pegando os números, né? As informações e aí ele vai listando. Dá um exemplo aqui que dá o Autopeças. Sim. De Pombos, né? Isso. Cliente nosso da outra empresa. Né? E realmente ele, sem saber o que foi feito por trás, que as pessoas não sabem o que foi feito por trás, ele deu um boom, veio para Vitória, hoje é a maior de Vitória. Olha só. Vocês conhecem o barbeiro Diogo Silva? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Não conheço. É no final da avenida. Por isso que esse programa aqui vai ajudar a conhecer muito Vitória. Ele, na época, quando eu fui conversar com ele, tinha 60 mil seguidores. 60 mil. Fui lá conversar com ele e ele falou assim, Romero, eu tenho seguidores, né? Aqui eu tenho vários clientes. Só que tem uma coisa que acontece. Eu ainda não tiro o meu salário. Eu disse, como assim? Tu tá desde quando aqui? Ele fez, não, eu faço isso desde 2013. Um bom tempo já. Um bom tempo. E aí, ele tinha qualidade, mas não tinha resultado. Hoje, como é que ele tá? Eu fui lá, até para me arrumar para vir para cá, né? Deu um grau. Deu um grau. Eu gostei. Né? Eu de vez em quando preciso cortar o cabelo aqui em Vitória, você vê o que é informação, tá vendo? E já é uma opção. Como é o nome dele? Diogo Silva. Diogo Silva. Ele tá dando palestra no Brasil todo. E workshop. Ele disse assim, até o final do ano tá tudo lotado. E ele aumentou o faturamento dele em 3 meses em 30%, né? E hoje a equipe também dobrou. Ele está dando consultoria a um barbeiro lá em Nova York que quer ser sócio dele. Ele só não foi porque o visto não foi aprovado. E recentemente ele recebeu uma visita de 3 barbeiros da Turquia para conhecer quem é esse cara. Quem é Diogo Silva? Hoje ele tem 87 mil seguidores. E nesse nosso próximo projeto, quem vai estar é a esposa dele. Porque ele entendeu que ele já chegou em um nível. Só que agora precisa multiplicar as pessoas. Isso. Interessante, né, Gabi? Muito. E veja, você estava falando de Dal Autopeças, e eu vou tirar ele como exemplo. Dal é o seguinte, Dal em Pombos. Ele começou em Pombos, Isso, né? Uma isso loja mesmo. pequena. Uhum.
E foi crescendo, de repente deu um boom aqui Deu um na boom. cidade. Que aqui Deu um na boom. cidade, Vitória para Pombos, Vitória é uma capital. É isso mesmo, é uma capital. E aí ele chega aqui e praticamente domina esse Chegou muito forte, muito né? forte Muito aqui. forte, né? A presença dele, a estrutura. É ali na na BR. antiga. Avenida de Henrique de Holanda. É, exato, uma parte de cima ali. Aquela Eu loja sei qual é. vermelha bem grande Aham, que tem. sei qual é. São os bastidores, né? A gente olha a empresa assim, né? Exato. E diz assim, o que esse pessoal tá fazendo? Exato. Né? Que fórmula é essa? Né? Eu digo assim, ó, conforto e crescimento não existe. Não existe. Você mesmo passou por uma aprovação quando você leva os empresários que ninguém encampa o projeto, ninguém quis. Eu acho que dentro dele ele gelou. Ele disse, poxa, eu tô só. Convidei que olha a minha liderança, né? Ninguém aceitou esse. Agora, mas aqui tem a segunda etapa dessa história. Aí eu fiz o projeto, né, de 2 dias, aí eu liguei para todo mundo. Disse, rapaz, 2 dias. Na terça-feira eu tirei todo um investimento. Sério, Romero? Sério, rapaz? Aí teve o outro programa foi em Recife, aí todos foram. Menos um, mas o restante. É o pessoal do Distribuidora Vitória, né? E outras empresas, né, foram para Recife, fizeram o projeto e também tiveram resultados assim bem significativos. Eu acho que, eu não sei se eu peguei bem esse lapso temporal, mas foi com a pandemia que abriu esse... Eu comecei antes, mas durante a pandemia, né, foi no iniciozinho de... Porque, vamos 2019. Lá, o tempo tão... A pandemia, quando foi que fechou? Foi em... 2020. 2019 começou aquela coisa, 2020 começou. Então, aqui em Vitória eu comecei em 2019. Então, ainda trabalhei um bom tempo sem pandemia. Sem pandemia. E aí, a aprovação da pandemia. E começou, olha como é interessante. Mais uma vez eu precisei ir visitar o Dr. Washington. Disse... Dr. Washington. Eu sei, nosso amigo. Estou aqui novamente e agora para outro projeto. Aí ele olhou assim, o que é agora? Eu disse, a empresa, né, de gestão de resultado, liderança, uma empresa americana. Aí eu dei o livro para ele, como fazer amigo. Eu conheço esse livro, eu já li esse livro. E aí eu queria entregar o treinamento na OAB. Aí ele fez assim, mais uma vez, eu acredito em você. E aí o treinamento começou sendo entregue na OAB. Então é bom, né, quando as pessoas acreditam no nosso projeto, né? E você mostrou também persistência, você mostrou perseverança, você acreditou, você foi buscar. Para mim é algo novo, assim, a nível de gestão empresarial, né? Você era muito na periferia das empresas, né? Você lidava mais com a imagem. Isso. Né? Aquela coisa, e agora você foi... Interessante a analogia, eu sempre comparo um iceberg. Um iceberg, né? A gente trabalhava a ponta do iceberg. Agora você está na base. Agora está na base. Porque a ponta do iceberg não é nada em relação à base, né? Isso. Aí, é igual uma construção. Se você não tiver uma base sólida, fortalecida, com valores, com visão, é muito difícil você chegar. E que aí, que eu estava falando antes, ele agregou agora, ele está dentro da empresa, participando das questões, das dificuldades da empresa, e ele tem a outra empresa que trabalha com essa outra necessidade aqui, entendeu? Ele agora conhece melhor. Ele conhece melhor a empresa. Ele antes conhecia só eu preciso vender mais, preciso divulgar, preciso de uma marca, preciso da criação de um como é que se chama? Programa não, de uma propaganda não, como é que se chama? Você fala... Uma campanha. Sim, uma campanha. Vamos fazer uma campanha, ele ia lá, pronto. O Romero era o homem que fazia essas coisas, faz ainda em Vitória, né? Isso mesmo. Vamos criar, estou precisando melhorar. Isso aqui foi uma marca criada por vocês, né? Essa marca aqui é um coração, né? É um coração em forma de chocolate. Essa daqui. Né? Então, a marca Carmo foi a marca criada lá na Ponto, né? Então temos várias marcas assim, a marca da eletrônica, a marca da Veneza, a marca de Tânia. Mas eu tenho uma marca sua que você nem deve se lembrar.
Tinha um candidato na época que procurou o Romero para fazer uma marca, e ele fez uma marca, inclusive eu vi, ele me mostrou essa marca para ver se eu entendia o que foi que ele tinha criado. Ele me chamou lá na empresa dele. Olha que bom, vamos lá, Aí essa disse- história agora. Aí disse, eu tenho muita história. Aí mostrou, disse, veja o que é que você consegue entender. Era na verdade, uma cabeça, parecia muito uma cabeça, só que ela tinha várias cores, entre elas o azul, o amarelo, o vermelho, era para política. Aí eu disse assim, eu estou entendendo aqui que ele está juntando as representações políticas numa cabeça só. Que foi o atual prefeito, né? Acho que você fez isso para ele. Isso. Aí isso. ele disse, tá vendo isso? Eu digo, tô entendendo. E aí, depois você foi fazer uma demonstração dessa marca, eu participei, eu fui olhar só, veja o que ele vai falar, se não é isso, realmente foi, A conceituação, né? Conceituação. Isso mesmo. né? Eu acho que, olha, tá vendo que a gente, algumas vezes, a gente até esquece algumas histórias, bem Exato. lembrado, bem lembrado. Eu tenho uma coisa interessante nessa questão de marca, é a sua área. Eu sempre fui muito assim, interessado em simbologias. E eu via a simbologia da Apple, que é uma maçã mordida. Isso mesmo. A dos Beatles, os Beatles tem uma gravadora que é a Apple também, só que a maçã é inteira. A maçã não é mordida. A da Apple, eu fiquei começando a tentar ler aquilo, que seria aquilo. Aí veio na minha cabeça que era o seguinte, pecado original, o descobrimento, a informação, o que Isso era você proibido. pesquisando. Não, eu pensando, eu raciocinando, eu pensando. Adão e Eva não podiam comer o fruto do paraíso, que ia dar o conhecimento a eles. Eles morderam a maçã proibida. Eu acho que a Apple trouxe isso como sendo uma empresa de novas tecnologias, né? Eu fui por aí, mas não era isso. Depois eu vi o cara falando que era outra coisa. Eu digo, mas rapaz, será que... Mas para mim era isso. Aí é interessante, é o que você enxergava. É o que eu enxergava, Não é? eu enxergava Adão e Eva, o pecado original, comeram a maçã, e a partir daí ficaram já com vergonha de ficar nu, que eles começaram a ter, o conhecimento chegou para eles, né? Mas não foi essa a ideia do... Mas você lembra assim, porque ó... Eu achei tão própria, mas não era. Depois eu vi uma pessoa falando sobre isso, e não me lembro bem o que foi isso, porque, sabe? ó, quando a gente, lá na época que eu fazia design, a gente estudava muito isso, né? A simbologia. Simbologia. Porque algumas vezes é o pragmático, é o que o outro enxerga. Né? A gente faz um desenho maravilhoso, mas o outro não está entendendo. Né? E aí por isso que a gente tem que ter o cuidado quando vai fazer algo, né? Mas a história que a gente, né, conhece lá é o seguinte, é bem próximo disso aí. Então eu vejo que a tua leitura, porque o que é que ele falava? Aquela maçã mordida, porque eles queriam mostrar que ter um Apple era uma tentação. Então é uma tentação você ter essa tecnologia, essa inovação aqui, né? E a maçã, ela, de uma certa forma, né, foi algo que tentou, né? Tentou. Então essa tentação, e por isso que ela está mordida. Porque eu sei, é irresistível, né? E é incrível, mais ou menos, né? É bem perto, é bem perto. Uhum. A jogada de marketing da Apple é incrível. É incrível. Meu telefone tá aqui, bonzinho, mas eu quero trocar já. Olha só. Porque saiu já o lançamento. Porque é uma tentação ter um novo, né? Eu não me lembro quem foi que falou isso, mas foi um grande empresário, mega empresário, ele disse o seguinte, na verdade as pessoas não sabem o que querem, a gente tem que criar a necessidade que elas nem imaginam que exista. Bingo! Eu estava conversando com um empresário de uma cidade do interior, de outra cidade. E ele falou assim, Romero, é muito difícil vender aqui. Mas como assim? Não, porque essa cidade não tem mentalidade. Aí falando da Apple, aí eu perguntei para ele assim, teus clientes, qual que é o celular dos teus clientes? Aí ele fez, Apple. Eu disse, mas é o mais caro. E por que Como que ele... não tem mentalidade? Então eles compram Apple. Então assim, vamos lá, se eles não estão comprando o teu produto, será que o problema é da mentalidade ou da forma que você está vendendo? Da forma que você está agregando valor à tua empresa? Porque é muito fácil culpar, né? Apontar. Né? Então... Só
ratificando o que você está falando, eu passei por um processo no início aqui em Vitória com relação à venda do meu produto, que era comercial, propaganda. E aí eu pensei assim, sabe, Romero? Eu digo, olha, eu posso manter até aqui, mas eu tenho que profissionalizar. Para profissionalizar eu tenho que ter recurso, tenho que ter renda. E eu disse, então, eu vou buscar fora. Eu vou buscar os grandes. Aí quem eu fui buscar? Sadia, Oi. Aliás, a Oi foi que me encontrou. Olha só. Foi ao contrário. Governo do Estado, Gravatar, mercado espetacular, eu achei em Gravatar na época. E comecei. E aí eu valorizei meus espaços. Isso aí. Para não poluir o jornal, cheio de propaganda barata, eu valorizei. Isso. Então nem todo mundo investia com a gente. Olha só. Não é que eu elitizei, eu valorizei. Valorizou o produto. Então eu tinha pouca propaganda, mas com uma renda boa. Não era a quantidade, né? Era a qualidade. Era a qualidade que eu tinha, entendeu? Então, isso que você falou com relação a esse cliente seu, ele jogou a culpa na mentalidade dos consumidores dele. E eu vi uma coisa interessante também, eu te mostrei hoje na internet. O cara chegou, botou uma raçãozinha pro cachorro dele. Botou um pratinho de ração. Botou e jogou lá, o cachorro não quis, ficou balançando, mas não quis. Aí ele pegou a ração, ele pegou a ração, botou num prato, pegou uma faca, fez que estava cortando. O cachorro estava aqui embaixo, vendo ele cortar a ração dele. Mentira, não era verdade. Cortou a ração, cortou, vice Bruno. Daqui a pouco, ele botou no micro-ondas, desligado o micro-ondas. E não estava ligado, e o cachorro só olhando. Daqui a pouco o cachorro começou a se agitar para comer. E aí ele coloca o cachorro, vai em cima e come. A mesma comida, a forma que ele apresentou ao cachorro, que estava preparando a comida. Olha só. Chamou a atenção como do cachorro. se fosse algo novo. Algo novo. Ou algo que o humano faz para ele. O humano faz. Olha, a apresentação, né? A apresentação. A apresentação. Aí isso tá ligado à comunicação. Isso, a comunicação. Né? Que aí vem da imagem, algumas vezes vem da tua expressão. A gente na pós-graduação, na época, era publicidade e marketing que eu fazia. E a gente fez um teste de campo, né? A gente levou lá um leite ninho para fazer um teste, era de sabor, textura, assim, 5 propriedades. E aí, no final, a nota deu 8,9 em relação à qualidade e tudo. E aí, 3 meses depois, a gente tinha projetado uma embalagem, uma marca nova do mesmo produto. A gente visitou o mesmo local e a nota deu 4,3. Olha aí, o mesmo produto. O mesmo produto. Isso aqui não, parece que não tem gosto de leite, né? Isso é leite mesmo? Ou seja, o mesmo produto, mas com a imagem desconhecida. Mas eu já vi isso também acho que foi a Skol que fez. A Skol, ela... Em alguns bares, assim, ela fez uma campanha parecida com essa. Porque muita gente falava, ai, não, Skol eu não tomo. Isso. Aí eles pegaram, cobriram a coisa e falaram que era uma cerveja nova, que não sei o quê. Aí dava para as pessoas experimentar e as pessoas amavam. Nossa, muito boa. Aí ela pedia pra tirar o lacrezinho preto, assim. Aí ele, não acredito! Que Skol, olha só. Isso aí, ó. Então isso conclui uma das leis do marketing, que não é uma guerra de produto, é uma guerra de percepção. Isso. Como você se apresenta, né? Quais são os valores que tu tá transmitindo. Mas eu acho que até a pessoa, né? A minha professora fala que lá no estágio pra gente tá bem arrumado, porque quando o paciente vê você, ele tem 30 segundos ali pra tirar o que ele vai achar de você. E a segurança que eu falei pra você, você tem que ter quando tá atendendo. Você tem que estar seguro. Se você não souber, pesquise, mas não mostre insegurança. O cliente percebe. Percebe. A primeira compra é visual. É a tua aparência. Né? É como tu tá se apresentando. Aí depois que vem assim, como tu fala, o que tu sabe. Ainda bem que eu fiz a barba, tá? É secundário, né? Vem depois. Mas o primeiro é a primeira impressão. E eu né? acho que essa estratégia tem também até em cardápios.
porque aqueles cardápios que são ilustrados com os pratos, eu acho que aqueles pratos, aquelas fotos que tem ali vendem muito mais aquele prato do que outros. Sim, a imagem, né, a ilustração chama muita atenção. É feito aqui, ó, olha o espaço, né? Quando a gente chega aqui, gera um impacto. Né? A gente já se sente acolhido. É, verdade. Vamos pro Inclusive, comercial. a gente teve um arquiteto aqui, não foi? Que elogiou. Ele olhou, ele disse, não tem o que mexer. Olha aí, então... Escolha outro local que eu lhe dou, inclusive eu ofereci. Ó, a gente tá com verdade. a promessa sua, viu? Então ele aprovou o Ele projeto. aprovou o projeto, disse, escolha outro ambiente que eu mexo em outro ambiente. Maravilha, aqui. maravilha, que bom. Bora pro break, pessoal, rapidinho. Chegou a nova sensação da Caoa Sherry. O novo Tigo 5X agora é Pro. Pro é progresso. Pro é inovação. Pro é tecnologia. Pro é emoção. Novo Tigo 5X Pro. Mais do que um ícone. A verdadeira face da evolução. Vamos brindar a nossa cultura com salvas e vivas, a nossa paixão, o meu patrimônio Guaraná Jesus, orgulho do meu Maranhão. Vamos brindar o meu patrimônio Guaraná Jesus, orgulho. Chegou a latinha do São João. Guaraná Jesus. Sabor que entoa a nossa tradição. Aí volta com você. Voltamos. E aí? Ele estava falando, a gente parou para dar o break. Isso. Vamos retomar. Agora vamos puxar na memória. Ele tá feito eu. Velho é assim. Quando eu tô numa discussão com alguém na mesa que eu venho a ideia, eu para todo mundo que o velho vai falar. Porque se o velho não falar agora, esquece o assunto. Não, tem que anotar, entendeu? Tem que anotar. Mas não é só velho, não. Ele é novo, ó. Tá vendo? Também deu uma pausa. Mas mas a gente tava falando da questão da guerra de percepção. Isso. Da guerra de percepção. E exemplo, isso é muito percebido assim nas cervejas. Em tudo, Né? acho. Então, na indústria dos alimentos, né? A importância da imagem. E essa imagem também está traduzida na gente. Né? Tem uma pesquisa que fala assim, ó, que 63% de uma compra é através da confiança. Então, se eu olho para você e confio em você, eu compro aquele produto. Né? Então, assim, a gente também, né, ter esse cuidado, né? Como a gente está se apresentando, o que a gente está falando, como a gente está falando, porque são várias janelas, que o mundo nos observa, né? Então, algumas vezes a gente não está tão consciente disso, né? E aí a emoção vem e pode nos derrubar. Só para corroborar com o que você está falando, eu conheci um advogado aqui, que ele conheceu também, que ele tem esse cuidado ainda hoje. A forma dele se vestir. Uhum. Nosso amigo gosta, né? Isso. Ele tem um cuidado extremo com isso. Uhum. A parte dele visual, de falar, a tranquilidade que ele tem em relação a você chegar com um caso lá para ele é muito grande. Ele deve ter lido esse livro que você tentou a ele. Ele não falou que leu ele? Mas isso é antigo. Esse livro é antigo e ele faz isso há muito tempo. Faz muito tempo. E eu tenho uma história que a primeira vez que eu li esse livro eu tinha 12 anos, porque meu pai lia esse livro. Tá? E hoje eu tenho guardado esse livro que era do meu pai. Mas eu só fui pegar depois, que eu tinha 12 anos, e aí ficou perdido lá nas coisas do meu pai. Então depois, quando ele se foi, e a gente foi, né, realmente guardar, né, e dividir, e distribuir, eu tenho esse livro. Então esse livro é muito antigo e muitos empresários, né, leram esse livro. Eu vou contar uma historinha para você. Teve um professor meu que tirou licença e eu fui para uma grande escola em Recife, um grande cursinho, em Boa Viagem. Ele disse: Ibirapuã, eu vou sair, vou viajar, fazer um curso fora, vou passar um ano fora e queria que você me substituísse nessa escola. E essa escola só contratava professor que tivesse nome, que era um cursinho, e a briga dos cursinhos era isso mesmo. Uhum. Pessoas que tivessem nome, e você vai para lá. Quando ele me falou a escola, eu digo: mas rapaz, eu acho muito para mim. Ele fez: não, você vai, eu conheço o seu perfil, dá para você. Me deu tudo pronto e eu fui. Eu tinha um Fusca nesse tempo, sabe, Romero?
E aí eu ia para lá, dar minhas aulazinhas, quando eu comecei. Só que lá os alunos chegavam de Mercedes, o pai deixava na porta, era outro, sabe? Era outro desfile. Aí eu fui de manga de camisa, manga comprida, direitinho. Aí, primeiro dia logo me chamaram. Olha, a gente exige não uma gravata, mas um terno e uma camisa, pelo menos. Sem terno, não. Porque você não vai encontrar nenhum professor aqui fora desse padrão. Aí eu, tudo bem. Por hoje passa. No outro dia eu já cheguei com um ternozinho. Chegou, como a gente fala aqui, na beca. Na beca, cheguei direitinho. Depois de uma semana me chamaram de novo. Eu digo, eita, o que é que tá vendo? Agora? O que foi que eu fiz de errado? O que é que eu fiz dessa vez de errado? Disse, não, é o seguinte, a gente viu, você tem um Fusca, né? Ele fez, tem, bota lá no pátio. Ele foi. Não vai mais Olha, poder vir de Fusca. a gente tem um plano aqui que a gente financia a troca de carro para os professores. Aí eu disse, como? Mas eu não quero trocar meu carro. Mas eu só... Um carinho tão grande. É só uma ideia que a gente está lhe dando. Porque, veja, aí foi justificar. Você já notou aqui, quando você chega, você já viu algum Fusca aqui? Ele fez, eu disse, não. Só tinha carro top. Pessoal, a nata de Boa Viagem estava lá. E fica muito ruim para um aluno ver um professor com um nível inferior dele. Seus colegas professores, quais são os carros dele? Aí eu dizia lá, tudo, viu? Então você tem que estar no mesmo nível. Eu dizia, mas veja bem, vamos conversar. É porque eu sou professor substituto. Ah, é substituto? Eu digo, sou substituto. O professor principal é... E ele, qual carro ele tinha? Ah, ele tinha um carrão lá. Tinha. Ele era exemplo. Ele dava exemplo para os alunos. Tu acredita? Entendi. O aluno tinha que ver que o professor é vitorioso também. Olha só. É admiração, né? Admiração. Isso mesmo. Isso acontece. E eles olhavam muito como você se vestia, sapato. Pra você ter uma ideia, tem que ser de terno. Não exigiam gravata, mas exigiam a parte de baixo. Então, o que é que eles estavam ali? Estavam mostrando que a escola tem um padrão. Isso. Os professores são, além de serem muito conhecidos na cidade, mostravam isso também aos alunos. Então o respeito era outro. É isso que se trata. E é importante assim, a gente estar atento a isso, e aí que vem outro fator do equilíbrio. Porque se a gente vai, se veste bem, e aí agora se a vaidade, né, ela... extrapolar, aí você não pisa no chão. Isso. Né? Então olha como, né, essa linha tem que estar... É tênue. Porque assim, imagina se você se veste, mas você deixa de ser você. Né? Você não tem a tua naturalidade e originalidade, as pessoas também vão perceber. E aí você pode transformar o terno ou o carro em uma bengala. Né? Porque você se apoia... neles. E só tem aquilo. E no dia que você... teve um dia interessante, assim, eu tinha dormido na casa da minha mãe, e o carro tava na frente, e aí o carro de manhã começou a apitar. E aí eu precisei sair de pijama, porque eu fiquei aperreado. O que é isso? Quando eu saio, um cliente. Romero, tudo bom? O cabelo assanhado de pijama, eu disse, tudo bem? E aí, como é que você tá? Eu disse, eu tô acordando. E aí eu fui natural. Eu disse assim, eu tô acordando bem. Não, que eu queria falar contigo. Eu disse assim, aí você liga pra mim à tarde e a gente conversa, né? Porque agora, né, não tem condições de te atender bem, porque eu tô aqui de pijama, o carro tá... Então, assim, susto. Mas se você não tem a sua convicção, o seu posicionamento, você pode também ficar frágil, né? Porque você só tem a casca. Então, é esse que é o trabalho, assim, como utilizar a minha aparência, mas sem perder a minha essência. Isso, boa frase. Não é? E aí que vem a tua verdade. Qual que é a tua verdade? Porque algumas vezes a gente também tem medo da nossa verdade. Porque algumas vezes vem a timidez. Né? O tímido, né? Ele tem medo de se expressar o que ele é. Né? E aí, exemplo, uns são vaidosos, outros, né, muito tímidos. E aí são barreiras. Aí você tem que ter um equilíbrio, um ponto médio de equilíbrio. Imagina um empresário sem o poder da expressão, ele chegar numa mesa assim de negócio e não conseguir colocar... Político hoje que não sabe, é mortal para ele isso. Então, ele tem que saber se comunicar bem, entendeu? Ele tem que saber
ser popular sem ser populista, sem ser... Olha, você tem que ter né? Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. É. E como eu trabalhei muito em bastidores, nessa área, entendeu? Aí Imagino, eu tive que ler um pouco também, eu Uhum. tive que... Por exemplo, eu fiz um curso na época, não fiz um curso de oratória, não era bem um curso de oratória, mas um curso ligado a ciências políticas, na Federal. Uhum. E lá tinha um professor meu, falava de comunicação em massa. Comunicação em massa. Ele mostrava muitos vídeos, sabe de quem? Mussolini orando, falando. Uhum. Hitler falando. Uhum. E aí muita gente não entendia. Porra, esse cara tá mostrando um caba desse, só ia pelo lado ad hominem daquele, Isso, né? isso. E queria Uhum, tratar a pessoa. Foi que ele explicou, meu querido, esse bandido, esse marginal que você chama, ele convenceu o país dele todo a acompanhar ele. Isso aí. Uhum. Ele tinha apoio popular, senão ele não faria o que ele fez. E aí eu quero que você veja a oratória, principalmente o Hitler. Acho que foi um dos melhores oradores que já teve na história. Só os antigos romanos, né? Homero e outros. Homero, os antigos romanos é que tinham esse poder da oratória, Heráclito e os outros. Mas é importantíssimo essa questão da comunicação, da oratória. Você falou uma coisa importante com relação à comunicação, que foi o Leite Ninho. Hoje as marcas valem mais do que as empresas. Perfeito. Isso mesmo. Vale mais do que a empresa. Já imaginou se o Leite Ninho, de acordo com a sua experiência de campo, vendesse a marca e o mesmo produto fosse vender com a outra marca, ele não teria a mesma venda, não. Isso, e tem uma evidência disso. A Kibon, quando ela foi vendida... Kibon Solvani. Kibon Solvani, né? Isso, então, assim, a Kibon, a estrutura na época era 300 milhões de dólares. Mas quando fez a soma da estrutura e a marca, foi para 900. Então, percebe-se assim, o valor que tem a marca. Né? Uma marca bem projetada é feita aqui. Então, não é só o produto, né? E eu disse a ela hoje, eu disse, a sua marca já tem valor. Sim, tem valor. Uhum. Porque a Coca-Cola, você veja, a Coca-Cola não precisaria mais estar fazendo propaganda hoje a que no mais mundo. faz. É a que mais faz. Por quê? Não ficar esquecida, ficar lembrada. Não é... Agora é interessante falar da Coca-Cola. Eu não vejo o Guaraná Antártica fazendo muita propaganda. Entendi. Quando tu fala assim em relação a que tipo assim de propaganda? Televisão, essas coisas. Eu não vejo. Eu acho ele um pouco apagado nessa questão. Mas ele está chegando... Referente à Coca-Cola. Isso. Mas ele está chegando mais nas redes sociais agora, viu? Tem algumas coisas... Já tem, né? Tem muita empresa migrando, porque veja... Eu ia até falar com ele sobre isso. O Romero é o técnico nisso, é o especialista nisso, mas veja, a gente está passando por uma fase de transição. Uhum. Você veja, antes, ou você estava no horário da Globo, né, pagando milhões isso. em 30 segundos, ou você não era visto. Não. Hoje, se você juntar os influencers digital que tem, cada um no seu setor, essas empresas estão partindo para isso, gastam muito menos com melhor penetração. Isso é fato. O Novo fez isso com ela aqui, você é uma prova viva disso. Ela tem uma influência, ela tem um Instagram que não tem nem tanta, tem quantos? 20 e poucos mil, né? Hoje tem 20, mas quando eu fui contratada pelo Novo tinha 10, 12. 10, 12 mil. Aí ela dizia, eu não vou ser contratada pelo Novo porque eu tenho 10, 12 mil. E tem gente que tem 40. Aí eu disse, essa que tem 40, me fale dela. Era uma blogueira, não vou falar, mas era uma blogueira que lidava com coisinha, babado, coisa e tal. Não era a linha dela. A linha dela era o quê? Casa. Então Mostrava tinha um público-alvo, tinha um público-alvo. Então, Aí eu disse a ela, você vai ser embaixadora do Novo aqui por causa disso, porque o Novo vai escolher. Mas só tem 12 mil. Se eles não vão ver isso, eles vão ver o seu perfil, o seu público. O engajamento, né? Engajamento. Às vezes a pessoa tem 40 mil, mas ninguém responde. E ela tem engajamento. Né? Ela tem engajamento. Aí não deu outra. Ela ficou, hoje, faz esse trabalho pro Novo, inclusive gravou hoje, não foi? Gravou. Maravilha, então eu vou acompanhar no seu. No Instagram dela. Ótimo. E ela faz uma propaganda, um dia eu estava aqui, Uhum. e eu sou muito crítico, ela estava fazendo uma propaganda, eu pensei que fosse uma propaganda na televisão. E ela estava gravando um material que não foi nem o Novo que mandou, foi uma empresa, não foi? Que tinha. Do Novo. Acho que foi uma empresa do Novo
que estava fazendo uma campanha e mandou o produto para ela fazer. Foi. Aí eu disse, desliga essa televisão. Ela, você me atrapalhou, eu tô gravando aqui. E eu pensando que eu não conheci. Entendi. De tão redondinho que estava a né? coisa. Olha só, então, olha isso, é um elogio, tá? Não, mas e ela ficou braba, porque eu atrapalhei a propaganda dela. Então, é isso que as empresas estão fazendo hoje. Elas estão migrando. Você vê hoje os influenciadores digital do Sul e do Sudeste, os mais famosos, não é? Você vê como eles estão pegando as empresas de grande porte nacional. Isso. E para elas é excelente. E veja a televisão em si hoje, como está se esvaziando em relação a você isso. falou uma palavra-chave, Piraca, que é mudança. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo com os professores, né, da Unifacol, porque a educação também está precisando mudar, né? E o tema foi justamente assim, o mundo mudou. E você? Será que a gente está acompanhando de fato essas mudanças? Né? Porque a mudança de consumo, de hábito, né, de mídia. Né? A gente fala assim, todos nós somos uma mídia. Antigamente não. Vinha da televisão, do rádio, acabou-se. Então era um certo monopólio, né? E era muito caro fazer isso. A gente tem pesquisas, exemplo, como a gente atende o Grupo Veneza, né? Então a gente faz toda a gestão da verba publicitária da Veneza. Então, como é uma verba muito grande, a gente precisa ter informação, né? A televisão, sim, ela consegue ainda ter uma grande abrangência, mas a internet já está em segundo lugar. Então, se você não está, né, na internet, você está fora assim, né, do mercado. Então, é importante você estar lá, né, forte, de acordo com o seu produto. Né? Agora, uma coisa importante, não basta estar de todo jeito. Isso que eu ia falar. Né? Então, tem que ter qualidade. E no início, todo mundo começou a inventar, fazer. Não adianta eu atrair o cliente para um produto que não vai responder aquilo que você está mostrando. Quer dizer, você não consegue manter a fidelidade. A qualidade é o que sustenta. Né? Você atrai o cliente, ele vem. Uhum. Você está dizendo que é bom, que aquilo tem vantagem, ele vai vir. Quando ele chegar aqui, olhar, aqui, provar, que vê que não é bom, você não... Eu não sei se já aconteceu com vocês, assim, de comprar aqueles ventiladores que vendem na feira. Na China, quem chamava do Paraguai. Essa aqui já comprou isso. Né? É aquela coisa, você compra, só compra uma vez. Essa aqui fez isso já, né? É pequenininha, você lembra? Você comprou essa porcaria porque isso não presta. 90. Né? Aí você só compra uma vez. Então tem muito. Aí tem que estar atento na internet, porque assim, como o acesso é mais fácil, tá todo mundo lá. Né? Aí algumas vezes você não tem tanta qualidade nem no produto, nem algumas vezes na forma que você está trabalhando, né? a sua comunicação. Aí mais uma vez o filtro vai passar, vai acontecer, e quem tiver qualidade... você vê, a gente estava falando, o Romero está falando dessa empresa nova dele, e eu achei interessante, porque é o seguinte, eu tenho uma empresa, eu sou empresário, e preciso melhorar as minhas vendas, a minha imagem junto ao cliente, então aí é que entra o que eu acho uma das partes mais importantes. Estudar a empresa como um todo, auditar a empresa, ver quais são os gargalos que ela tem, ver os defeitos e começar a trabalhar em cima disso aí. É como você... Eu vou falar só uma coisinha interessante para você que eu vi recentemente uma reportagem sobre esse evento. Um jovem rapaz de 15, 16 anos, um fenômeno na música clássica, ele ia tocar num grande centro em Nova York de música, ia fazer uma apresentação. Eu te falei sobre isso, não foi? Falou. Aí ele pegou o violino dele antes de se apresentar e foi para o metrô de Nova York tocar as músicas clássicas belíssimas. Para todo mundo? Para todo mundo. O pessoal passava, nem dava atenção, botava. Ele arrecadou $20. Você tem ideia? Arrecadou $20. Com uma qualidade... Qualidade espetacular. E de repente, esse mesmo rapaz, esse mesmo garoto, foi à noite, smoke todo direitinho, tocar, onde tinha até o presidente da República assistindo ele lá. Olha só. E aí, a mensagem embaixo. Ele não estava sendo desvalorizado, ele estava tocando no lugar errado. No lugar errado, olha só. Aí ele foi tocar no lugar certo. O valor dele era o mesmo, o potencial dele era o mesmo. Agora, o local que ele estava, o pessoal... Isso também é um ponto importante no marketing, né, que é o local. Né? E algumas vezes a gente erra nisso. Né? Eu tenho um bom negócio, mas não está num bom local.
Né? A gente no marketing tem vários P's, né? Então, assim, tem o P do ponto, né? Que é a localização, do preço, da promoção, né? Da percepção do ambiente. E eu lembro assim, ó, tem um cliente aqui nosso que ele empacota as massas de tapioca do Bom Preço, né? Do Verdão, do Verde Frutti, né? De várias empresas. Mas ele não conseguia colocar a marca dele dentro do Walmart. Então, olha que interessante. A própria massa de tapioca do Walmart era produzida aqui. Mas a dele ele não conseguia. Mas que é a que ele fornecia para os outros. Aí que ele fornecia. Então, a matéria-prima era a mesma. Mas né? E aí foi quando a gente foi conversar, né? E eu fiz uma pergunta assim, aquela pergunta que faz a pessoa, né, refletir. Disse assim, ó, vamos lá. Tua qualidade tá boa, mas tua apresentação, como é que tá? Né? Como é que tá a tua forma, né? A tua estética? Porque assim, a gente só vai saborear o produto depois. Primeiro a gente come com os olhos. Come com os olhos. Né? Eu disse assim, ó, tu tem uma Ferrari, mas não tem o design. Interessante você falou em design. Aquele Fiat, aquele Ford, aquele redondinho que parecia uma barata. Como é o nome daquele carro? Ford Ka. Quando lançou, péssimo, não vendeu por causa do design. Quando ele mudou o design, ajeitou, já está vendendo. Já agradou. E foi o que aconteceu com esse cliente. Aí a gente fez a marca dele, fez a embalagem e hoje ele fornece para todo o Nordeste. Olha quem começou a ganhar com design. O Jobson. Ele criou um design inovador, junto com tecnologia, lógico. E quando eu acho que ele já tinha morrido já. Quando mudou. Já mudou depois que ele morreu. Mudou e agora eles voltaram para o desenho original. O iPhone 5 ali, até o 5 ele era maravilhoso, ele era quadrado, era o padrão dele mesmo. Aí depois mudou, foi para aquele redondo, aquela coisa estranha. E ele falava muito de design. E agora tá voltando. Tá voltando, né? A gente lá na faculdade, na época, ficava perguntando assim, porque Steve Jobs ele é formado em ciência da computação, tecnologia, mas nas férias ele pagava a cadeira de design. Então, olha só, né? Então, porque ele entendia que o design agregava valor. Muito. Aí ele agrupou, né? Design. Você vê, tem casa que você vê design espetacular. Tem uma outra feia que gastou o mesmo material, até mais. Mas não teve ninguém vai comprar essa de cá, vai comprar de lá, mais cara, por causa, agrega muito valor. Agrega. E aí, ó, inspirado em Steve Jobs, essa é a minha proposta, né? É trabalhar agora comunicação e gestão. Mas você tá com a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão, entendeu? Então é um avião com as duas turbinas ligadas, né? Porque esse cliente que mudou o design da embalagem dele, ele distribui do Nordeste todo, e a gente fez o trabalho de gestão lá em relação à produtividade, né? Porque a gente sabe que indústria, 1 hora é muito dinheiro. Muito dinheiro. Eles ganharam na época 8 horas, exemplo, eles trabalham 30 dias, mas eles começaram trabalhar a mesma quantidade de horas, mas ganharam em produção 8 horas. Ou seja, com o mesmo custo, eles começaram a produzir mais. E ganhar 8 horas num dia é muita coisa. Nós temos um Instagram. Vamos ver o Instagram. Eu quero ver primeiro o da... Ponto. 58. Pode ser o da Ponto, né? Pode ser o da Ponto. Bota o da Ponto primeiro. O papo tá bom. Mas sabe como já faz 1 hora. É mesmo? Olha só como é rápido. Gabi? Gabi. Mas é porque o papo é extremamente interessante. Eu acho que você vai ter que vir outra vez aqui. Olha, eu já me sinto bem aqui. Pode me chamar novamente. Não vai ser uma vez só, essa água aqui é de Vitória, Alberto né? de Vitória. É de um empresário de Vitória. De Vitória. Como é o nome dele? Seu Ivanildo. Eu fui professor das filhas dele. Olha só. E quando... Albertina é o nome da mãe dele. E ele queria fazer ele fez uma homenagem e a gente quis... é como se fosse uma imagem assim, ó. Né, você, né, fazendo, aqui no perfil, uma referência, né, referência assim, entendeu? E aqui é tipo a áurea. Que interessante. Então, são símbolos, né? Dona Coxa é daqui também? É de Recife,
né? Esse cliente aqui de Petrolina, né? Cativa aqui, né? Seclin. Vitória, Elana Móveis, que também criou É Elana Baby, Elana né? Móveis, Elana Baby. A A Unifacol. nossa querida faculdade, a sua faculdade e a minha Olha faculdade. aí, tá vendo? Coração. Condica, né? Que é o conselho de, né? O papel do mundo. Esse papel do mundo é o quê? É interessante, essa empresa ela trabalha com design de embalagem. De embalagem. Né? E É daqui? É aqui. Convites. Interessante, amor. Então, exemplo, ó, vou pegar uma canequinha dessa, mas eu quero entregar com uma embalagem diferente, com imã, né? Então, eles são muito criativos em relação a Que massa, não isso. Ó. conhecia não. Olha aí, tá Pronto, vendo? eu boto na sua agenda. A Veneza, né? Também marca política. Joaquim. Olha Essa aí, é ó, a academia. Olha aqui a Carmo, Calma. Do Carmo. né? Nós somos clientes e a gente não pode nem falar, Né? senão a gente está É. sendo parcial. E aí Veneza Mais, que é uma extensão da... Até gerou muitas dúvidas quando essa marca foi lançada, porque a Veneza tem 2 formatos. Tem a loja de material construção, que é uma loja mais completa, e a tendência agora é ter lojas mais compactas, né? Até por conta de toda a mudança no mundo, assim, uma loja mais compacta é mais rápido, né? De você, né, até crescer. Entendi. Aí se criou a Ai, Veneza Mais. Isso é identidade nova, isso aí. É identidade nova. A gente ainda trabalha com as 2 marcas, né? Tem Certo. material construção e as lojas compactas. Isso foi criação da... Nossa, isso. Todas criação- essas são criações. Todas são criações. São o e- portfólio de clientes. Isso, ó, Isomax, Americacel, Mercadão Supermercado. Esquenta Black. É. Ó, esse aqui é lá de Surubim. iBox, iBox. a tua Minha parceira academia, ela. nossa, né? E box tem, além da marca, a questão do nome também. A gente que criou. Criou o nome? Esse I veio do iPhone e o box veio da palavra caixa. Caixa. Que exemplo, o CrossFit, ele utiliza muita caixa. E quando a gente foi conversar com os proprietários na época, eles tinham uma visão de lançar o CrossFit. Então a gente começou a pesquisar sobre o CrossFit. Aí a gente juntou o I do iPhone e a palavra caixa, box. Então, e-box. Inbox. A criação também depende muito da pesquisa, né? De pesquisa muito, estuda muito. A gente falando aqui assim, né? Parece fácil, mas aí, para ter esses insights. E tem a marca da nossa cidade, né? Ficou muito legal. Vitória. Muito legal. Foi incrível. Né? Que Muito legal essa marca. Aqui, ó, a gente trabalha o seguinte, ó. A gente precisa ter a liberdade, a gente precisa ter um alvo, mas para isso acontecer, a gente precisa ter fé e ter coragem. Ter coragem, força e coragem. Força e isso. coragem. Então, né, tudo isso... Símbolos. Né? E que são símbolos nossos, né? Leão Isso, Coroado, a Praça do Anjo e o Índio ali da Praça do Isso, Livramento. isso foi um pedido, no briefing foi assim, ó, uma marca que represente a A cidade. cidade. Né? Você teve... E você trouxe ainda também... Volta lá, amor, para a marca. Aí na marca. Você trouxe a nossa Batalha da Samboca, 3 de agosto ali, tá vendo? Onde as 3 forças Eu se nunca uniram. não tinha reparado Né? nisso. Olha aí, o nosso historiador aqui, né? Exatamente. As 3 forças se uniram, que foi a flecha vinha do índio, né? O florito que você botou aí do... Foram as 3 raças, né, que as lutou 3 contra raças os holandeses, né? Interessante. Não né? tinha percebido isso, não. E esse slogan, né, eu vejo assim, demonstra teu valor. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma campanha para a FAVIP, que é uma faculdade lá de Caruaru. E na época o proprietário era o diretor da TV Asa Branca. Aí quando foi fazer a assinatura do outdoor, ele fez assim, aumente o nome Caruaru, porque eu tenho um orgulho da minha cidade. E o pessoal de Caruaru tem isso muito... Eles são barristas. Não é? Barrista. São muito barristas. Quando eu vi a ideia desse slogan, demonstra teu valor, é o vitoriense acreditar no valor que a cidade tem. No valor que ele tem. Que ele tem. Então, independente de política, uma vez uma pergunta foi feita para Paulo Roberto, disse assim, qual vai ser a tua maior obra aqui na cidade? Foi bem no início, nem sei se ele lembra isso, ele disse assim, eu vou aumentar a autoestima da população. Porque quando a gente se sente bem, a gente se sente com valor, a gente se sente valorizado, a gente é capaz de muita coisa. Né? Então, assim, eu vejo que se a gente acredita no nosso valor e se valoriza,
É verdade. Ai, menina do Elas estiveram aqui, né? Estiveram aqui. Foi Olha, ótima a entrevista delas. Muito bom. Joaquim Neto é um advogado lá de Limoeiro, Limoeiro. né? Acabou de completar 50 anos, também assim, tem mais de 40 pessoas lá, um pessoal muito profissional também, empreendedor. Esse aqui é em Vitória? Esse é em Recife. Recife. E esse cliente aqui, Nordeste Atacado, ele tem presença em todo o Nordeste. Tem Petrolina, Fortaleza, Natal, é um cliente que a gente tem regional, né? Esse aqui, Nordeste Atacado. Tio Juca, quando lançou hambúrguer, é um resumo desse portfólio aí, desses 21 anos. Muito massa. Muito massa. Tem vários parceiros meus aqui. Muito parceiros. É verdade, é verdade. Vamos aprofundar mais essa parceria. Vamos embora. Vamos embora. Isso era interessante, eu não sabia que Vitória Campeonato tinha uma Pernambucano, água. É, Campeonato Pernambucano. ó. Também a marca da Ponto. Que massa. Legal. Pouca gente sabe disso. Pouca gente. Eu, por exemplo, não sou tão mal informado. Eu tenho uma informação mediana da cidade, mas eu não sabia dessa. Agora com o Vitória Cast. Agora com o Vitória Cast. Ô, Romero, eu acabei de dizer a Marciana o seguinte, que eu tô conhecendo a cidade de maio pra cá. Outra. Bota aí. Não, então, olha assim, olha a importância de vocês. Entendeu, Braco? Então, assim, essa comunicação que vocês estão, nessa informação para nossa cidade. Aí, quando assim, a gente precisa ter mais isso. Mas isso se é conhecer verdade. mais, valorizar mais. Imagina, eu tive uma oportunidade aqui em Vitória de fazer parte do CDL. Né? Eu fui vice-presidente do CDL. Qual era o meu intuito? Lojista. Isso, agrupar todos esses empresários. Fortalecer, porque aí eleva todo mundo. Todo mundo, Né? Esse é o meu propósito. Essa é a outra empresa, né? Isso. Essa é a Dale Carnegie, né? Empresa de 100 anos. E que nesses 100 anos a gente já capacitou mais de 9 milhões de empresários em 80 países. Bacana. Lá em cima, por favor, aqui, ó, tem aqui turma 7. Isso aqui são alguns empresários que... Daniel Guedes é um dentista daqui da nossa cidade, de Glória do Goitá, empresária, dona de ótica. Isso aqui é o nosso encontro, né? É uma sala Maçã Verde. Isso, na Maçã Verde, né? Onde a gente trabalha, troca de ideias, né? De forma prática. Network. Isso aí, né? E aí uma metodologia, né, que a gente chama de 5Ps, ela é positiva porque a gente que escolhe. Vai ser positiva ou negativa? Né? Qual o caminho que tu vai escolher? Propositiva, porque tu vai ter um objetivo. Ó, essa aqui foi no Tijuca, um encontro. Aqui, ó, um provedor da nossa cidade. Ó, interessante a história dele. Ele nunca tinha tirado férias. Porque ele falou para mim, eu era escravo do meu trabalho. E recentemente agora ele estava em Paris. Passou 15 dias lá e disse que não levou o notebook. Que bom. Porque a empresa tem autonomia hoje. Tem autonomia hoje. Esse aqui que é o Diogo que você falou, né? Sim, o Diogo Silva. Esse é olha, ó. Esse é ele? Ele aqui estava mostrando o gráfico dos resultados. Né? Esse aqui é de Gravatar. Aqui geralmente é a certificação, é o último encontro celebrando os resultados. Que massa. E agora tá na nossa cidade isso. Que maravilha. Muito bom. Né? Essa turma 8 aqui tem? Ou... Ainda não, né? A gente até é uma agência que faz isso e tá atualizando. Na verdade, a gente tá indo para a turma 9 agora, né? E é isso que a gente faz. A gente trabalha justamente resultado, né? E como atingir esse resultado, né? Mas, Gabi, tá chegando ao fim, Gabi. Não mostra tudo, não. Deixa aí para Vamos ter que trazer ele para... porque vai trazer umas 3 vezes aí. Olha só que honra, feliz em saber dessa empresa, não que a outra não seja importante. É de extrema importância mas também. essa aí
você deu assim um upgrade na sua Obrigado, visão, obrigado pelo reconhecimento. entendeu? Muito grande, porque você vai dividir com o seu parceiro as dificuldades que ele tem, vai propor soluções dentro disso para que ele possa atingir. Você fez um excelente resumo do que a gente... Isso. E você vai voltar, sem dúvida nenhuma, uma outra vez para a gente discutir outros assuntos, aprofundar mais essa questão dessa empresa. Me interessou muito essa pegada dessa nova empresa e a gente vai ter mais tempo para discutir, porque a gente sempre estabelece uma hora, para não ficar cansativo. Sim. Uma hora e 10, já deu 1h10, né? Mas é rápido, né? Quando rápido. O papo tá... bem né? rápido. Já passamos 10 minutos do programado, 1h10. Mas agradecer por você Viu, ter aceitado Romero? vir aí. Para a gente foi uma honra Cast. receber Uma você honra. aqui e levar mais essas informações para vocês aí. Como eu não estava sabendo disso tudo, principalmente o pessoal, os empresários da cidade, né? Tem agora uma ferramenta de importância vital, não é, amor? Verdade. Isso, e eu que agradeço também, né? E traduzindo numa frase que é interessante, é assim, ó, não basta ser, é preciso saber aparecer. Isso. Né? E vocês estão assim oferecendo para a nossa cidade mais um canal de comunicação, onde a gente vai conseguir realmente expressar nossa qualidade, expressar nossos serviços. Então, muito obrigado. E uma frase que eu digo para todos os empreendedores: acredite no seu projeto, porque se você não acreditar, quem vai acreditar? Então, acredite que se você tiver estratégia, a possibilidade de dar certo é muito grande. Vamos ter sim. Você sabe disso. Vamos lá. E é isso, pessoal. Não esqueçam da nossa rede social, VitóriaCast PE, Instagram e TikTok. Sigam lá para ajudar a gente. Lá no Instagram vocês vão ver várias coisas do VitóriaCast que não mostramos no YouTube, mas lá a gente mostra tudo. Lá no YouTube, VitóriaCast. Aqui embaixo, cliquem no se inscrevam no nosso canal, que isso ajuda bastante. Cliquem no sininho de notificação, que vai ter episódio novo toda semana, de terça e sexta, às 19 horas. E os eventuais que são aí ao vivo com políticos. Nesse período da eleição. E depois que estamos pensando nesses episódios gravados vir com ao vivo também. Nós estamos nos estruturando. Isso aí, Já estamos estruturando. Muitas novidades, né? Já estamos maravilha. Isso aí. Romero. Obrigada. João, eu que agradeço. Obrigado. Até mais, pessoal.